O Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 14. Eu quero fazer a leitura com você a partir do verso de número 27. E está escrito assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero, através desse texto, desta porção, dessa passagem bíblica, trazer uma mensagem nesta oportunidade para a nossa meditação com relação, geralmente, meus irmãos, a muitas atitudes que nós temos durante a caminhada, durante a jornada, e que elas são atitudes, muitas das vezes, precipitadas, ou então são atitudes que elas demonstram essa autoconfiança, ou também nós podemos colocar aqui aquelas atitudes que elas não são movidas por fé, elas são movidas por impulso. São momentos que você se sente impulsionado e você toma uma decisão, toma uma atitude, mas ela está mais voltada para uma confiança na sua própria experiência, no seu próprio comportamento, na sua própria decisão, muitas das vezes uma confiança na sua própria ousadia. Todas estas coisas são coisas excelentes e devem estar presentes, mas nós precisamos aprender a dosar todas estas coisas com a graça, a misericórdia e o socorro do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Jamais nós pensarmos que nós estamos realizando algo, ainda que sobrenatural, nós venhamos pensar que é por causa da simples atitude ou simples ousadia. Nós nunca vamos conseguir realizar nada sem a presença de Jesus, sem a atuação do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando eu olho para esse texto aqui, eu enxergo exatamente isto na vida de Pedro, que estavam ali no meio daquele mar, no meio daquela tempestade, e de repente Jesus aparece, eles ficam assustados, pois Jesus aparece na madrugada, no meio daquele maremoto, na escuridão, e eles chegam até a pensar que era um fantasma. Porém, quando Jesus disse: Não temais, sou eu, até cabe aqui uma explicação para vocês também a respeito do texto sagrado, que no nosso português aqui, ele ficou assim: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Na realidade, no original, no grego, né? No grego aí está eu sou. Jesus se identifica como o Filho de Deus, o eu sou. E eles, então, ouvindo isso, eles conseguiram identificar como sendo Jesus. Deixaram a ideia do fantasma para lá e agora eles estão sabendo que é Jesus. E Pedro? Pedro é aquele homem ousado, é aquele homem determinado, que eu disse para vocês que realmente precisamos ser, mas jamais sermos confiantes na nossa própria força, na nossa própria atitude e nas nossas próprias ferramentas humanas.
Pedro, ele foi abusado, ele foi ousado naquele momento, e até dizendo para o Senhor: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pois é, olha a condição que Pedro coloca para Jesus nesse momento. Olha a condição: se és tu mesmo, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui, Jesus então mostra para Pedro quem realmente era ele. O Jesus Criador, aquele que disse: sou eu. E como eu disse do grego, eu sou. Não temais, pode ficar tranquilo. Pode ficar onde vocês estão aí, que eu chego até onde você está. Agora, Pedro, ele vai um pouquinho mais além. E ele, nessa sua condição, Jesus agora vai mostrar para ele. Eu vou mostrar, Pedro, para você quem realmente eu sou. E então disse para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Vejo que Pedro tem a oportunidade de experimentar, de realmente testificar, de ter uma experiência sobrenatural para ter a certeza de quem é aquele que estava andando sobre as águas. Aquele ali era Jesus, filho de Davi. Aquele ali era quem realmente tem o controle absoluto sobre o universo. Afinal de contas, ele é o Criador. Tudo foi criado por ele, para ele, e tudo subsiste pelo poder dele. E tudo louva a majestade santa dele e obedece ao seu mandar. Então, Pedro ali passa a ter conhecimento de quem realmente é Jesus. Mas presta atenção agora, Pedro também, Jesus também vai mostrar agora quem que realmente é Pedro. Quem realmente é o homem. Por mais ousado, por mais determinado, por mais encorajado, por mais cheio de fé que demonstre num certo momento, nós acabamos também aprendendo quem é que somos, ou o que nós somos. Vasos de barro, nós somos homem, nós somos falhos, e nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que você pense estar encorajado, lembre-se, você precisa em todo tempo do Senhor Jesus. Você não pode confiar somente nas tuas forças, nas tuas experiências, no teu conhecimento técnico, seja ela em qual área for. De repente, você que esteja me ouvindo agora ou me assistindo pelo YouTube, você seja uma pessoa que tem uma condição financeira boa, privilegiada, mas não confie nestas coisas. Em quem nós devemos confiar? Sempre. Nós devemos sempre confiar na providência de Deus, no socorro e na ajuda do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como os homens do passado, o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu posso ter alguns recursos humanos e o Senhor vai nos proporcionar isto. Aliás, o Senhor até quer nos abençoar, mas muitas das vezes o homem quer passar agora a confiar no braço da carne, confiar na sua própria força, e quando nós agimos dessa forma, passamos a conhecer qual que é a verdadeira estrutura humana. Pedro, ele sai andando sobre as águas para ir ter com Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Está agora equiparado àquele que disse:
eu sou. Assim como Jesus estava andando sobre as águas, também Pedro agora, um homem natural, um homem físico, também estava andando sobre as águas. Por quê? Porque era a condição que ele havia colocado para Jesus, para a sua identificação. E Jesus disse: Eu sou, então venha. E ali está provado quem era Jesus. Mas de repente aparece agora qual que é a estrutura de Pedro, e sentindo, o verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Meus queridos irmãos, essa expressão do apóstolo Pedro, ainda Pedro na ocasião, essa sua expressão, Senhor, salva-me, ela é muito profunda, ela vai muito além do que simplesmente Jesus estender as mãos e não deixar Pedro afundar naquelas águas. O tempo que eu tenho aqui não me permite aprofundar tanto nessa simples expressão, salva-me. Não é salvar, repito, somente daquela circunstância, daquela situação, daquele momento. Eu quero que você reflita sobre a expressão, Senhor, salva-me. Salva-me do quê? Senhor, salva-me de mim mesmo. Salva-me, Senhor, do meu egoísmo. Senhor, salva-me da minha soberba, do meu orgulho, da minha falsa segurança. Quantas vezes eu estou caminhando e penso que eu estou no controle da situação? Eu estou agora no meio da tempestade e eu estou andando sobre as águas. Quem eu sou? De repente, Pedro olha para si e começa a se admirar. Ele começa a se empolgar. E é esta exata situação do homem quando abençoado pelo Senhor, sustentado por Deus, ele começa a se encher de si mesmo e começa a pensar: eu sou de repente melhor do que os outros. Eu sou melhor do que aquele que ficou no barco, do que aqueles que ficaram no barco. Olha, eu estou andando sobre as águas, eu estou caminhando, eu estou prosperando, as portas estão se abrindo. Eu estou orando, Deus está respondendo. Esse é um momento de reflexão para nós pedirmos ao Senhor: salva-me, salva-me de mim mesmo, salva-me desta posição. Eu sou levado lá para Deuteronômio, numa época em que o Senhor Deus falou para Moisés: diga o seguinte para esse povo: vocês vão entrar na terra boa, terra que mana leite e mel. Tome o cuidado de quando vocês lá entrarem, vocês vão comer, vocês vão beber com fartura, vocês vão engordar, ou seja, vocês vão prosperar, vocês vão se enriquecer, vocês vão ficar numa vida tranquila, porque eu vou dar para vocês uma vida tranquila, sossegada, abençoada. Só que tome cuidado para que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus, que tirou vocês lá do Egito, que tirou vocês lá daquela escravidão, para que vocês não proclamem a independência de Deus. Ah, irmãos, quantas vezes o homem, na sua vaidade, ele pensa que ele tem o controle absoluto das circunstâncias e da situação. Por que que em dado momento nós perdemos o controle e nós começamos a afundar? É para que nós saibamos a estrutura da qual nós fomos formados. Não é para ficar confiante em si mesmo, não é para ficar confiante nos recursos que você tem. Confie em Deus, confie no Senhor. Sempre eleve os teus olhos para os montes. Não fique preso nos montes. Fique sempre olhando para o Senhor Deus.
Diga para ele: tu és o meu Senhor, o meu ajudador, tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia e na hora da bonança, hein? E na hora da tranquilidade. Não se esqueça do Senhor Deus, o Criador. Não, nunca te esqueças da providência, da misericórdia e da sua bondade. Nós estamos hoje aqui com saúde, nós estamos aqui de pé, você está trabalhando, você está realizando, por quê? Porque a bondade e a misericórdia do Senhor, um de cada lado, ó, ao teu lado, para te guardar e para te proteger. Então, Pedro, aqui nesse texto, não é Pedro que me ensina, mas é Jesus que vai me ensinar. É o Senhor Jesus que nos ensina. Pedro, sentindo forte vento, teve medo. E quando o homem tem medo, o que acontece? Ele afunda. Agora, a coisa extraordinária que nós devemos sempre saber, o que é que Pedro faz? Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você vê que o homem oscila. Uma hora ele está ali de uma maneira firme, pensa que está forte. Nós vamos partir para o encerramento da mensagem, lembrando do apóstolo Paulo, que falou sempre das suas guerras, por causa das grandes revelações de Deus, e muitas delas que não era nem lícito para o homem falar, mas o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 principalmente, ele vai dizer: e para que eu não me exaltasse por conta das revelações, foi-me dado um espinho na carne, que sempre me esbofeteava, pelo qual eu orei ao Senhor 3 vezes, pedindo para que se retirasse de mim. Mas o Senhor disse: não, isso eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. A minha graça e o meu poder se aperfeiçoou nas tuas fraquezas, Paulo. E Paulo chegou à conclusão: então, eu tenho prazer nas fraquezas, porque quando eu penso que estou forte, então eu sou fraco. E quando eu penso que sou fraco, então eu sou forte. Você consegue enxergar esta aplicação dentro desse texto? Qual que é o momento que o apóstolo Pedro pensou que ele era forte? Hein? Analise comigo, pense comigo, responda para mim nos comentários, por favor. Você que está ao vivo comigo no WhatsApp e você está acompanhando o raciocínio aqui, qual que foi o momento que Pedro, ele se sentiu forte e como forte ele realizou tal coisa? E qual que é o momento que ele se sentiu fraco, hein? E naquele momento da sua fraqueza, é ali que se manifesta o grande poder de Deus. O poder de Deus, ele está agindo no momento que você pensa que é forte, ele está agindo? Está. Mas, muitas das vezes, você pensa que é você que está controlando a situação. Mas é o poder de Deus que está ali. Mas, muitas vezes, não enxergamos. Mas quando estamos fracos, o poder de Deus também está ali, sim, mas é nesse momento que nós enxergamos, é nesse momento que nós sentimos verdadeiramente a ajuda dele. A lição para hoje é que em todo tempo nós possamos sentir essa ajuda, esse cuidado, esse zelo, porque ele sempre está presente, ele sempre está conosco. Não é porque estamos bem, não está acontecendo nada de ruim, estamos prosperando. Não, o poder dele está ali, está atuante, está agindo, está cuidando. Ele está cuidando, em todo momento ele está cuidando. Sinta isso, perceba isso no meio da bonança, no meio da tua tranquilidade. Agora, quando Pedro sentiu-se que estava afundando, Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor, Senhor, salva-me, agora salva-me da minha
segurança própria, da minha vaidade, da minha soberba. Manifeste o teu poder, manifeste aqui a tua graça. E Jesus estendeu as mãos para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidamos, irmãos? Duvidamos quando nós confiamos nas nossas próprias forças, nas nossas próprias condições, nos nossos recursos humanos. Pois é, na nossa habilidade, nós confiamos nisso, aí nós vamos fracassar, porque nesse momento a fé vai ser pequena, mas o Senhor quer sempre cuidar de nós, tá bom? Que a nossa confiança esteja sempre posta no Senhor Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente é o Criador dos céus e da terra e que tem nas suas mãos o controle absoluto de todas as coisas. De modo que, em todo tempo, seja esse o nosso clamor a Ele: Senhor, salva-me. Amém.